É um prazer estar aqui hoje com vocês, È un piacere essere qua stamattina con voi, na igreja onde o Senhor está plantando aqui nessa cidade, aqui na Itália. nella chiesa che il Signore sta piantando qua in Italia, qua in questa città. Com certeza Ele tem grandes coisas para fazer aqui nesse lugar através de vocês. E sicuramente Lui ha cose grandissime da fare qua in mezzo a voi. E eu estive aqui na Itália, eu acho que faz um pouquinho mais de uma semana. Io sono qua in Italia da più o meno una settimana E a gente teve visitado algumas cidades e eu pude ver o que Deus tem desejado para a Itália. e noi siamo passati da alcune città e alcuni paesi e io ho potuto capire un po' quello che Dio desidera per l'Italia. Então se sintam abençoados em estar plantando algo para o Senhor aqui nesse lugar. Quindi vi voglio dire che siete benedetti di essere qua piantando qualcosa per il Signore in Italia. E hoje eu fui convidado para compartilhar um pouco de um testemunho que eu tenho vivido. E quindi stamattina sono stato invitato a condividere qualcosa, una testimonianza, un po' di quello che E eu quero compartilhar duas coisas. E voglio condividere due cose. O primeiro testemunho aconteceu ano passado. La prima testimonianza che voglio raccontare è successa l'anno scorso. Eu estava numa favela lá do Rio de Janeiro. E io ero a Rio de Janeiro in una favela. Alguém conhece baile funk aqui ou não? Qualcuno conosce baili funky qua? Sim. Relativo, Pra quem não conhece, é uma das festas mais malucas que existe lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Per chi non conosce è una di quelle feste molto pazze dove le persone fanno delle cose proprio pazze lì in Rio de Janeiro. Em meio de uma música extremamente alta, drogas, armas, prostituição que estava acontecendo. Quindi in mezzo a tutto quello, prostituzione, droghe, arme e tutto quello casino che stava succedendo, Eu subi com a minha igreja para fazer um momento de evangelismo e pregação do evangelho. io sono andato con la mia chiesa per un momento di predicazione del Vangelo lì. E quando chegamos lá, a gente estava com um pouco de medo, né? Porque teve um impacto com aquela atmosfera que a gente se encontrou. E quando siamo arrivati lì abbiamo avuto un po' di paura perché c'è stato questo confronto con l'atmosfera di quel posto. Mas nós começamos a compartilhar do evangelho com algumas pessoas e começamos a orar pelos enfermos. E esses enfermos começaram a ser curados. Ma noi abbiamo iniziato a condividere del Vangelo, sull'Evangelo con le persone e abbiamo iniziato a pregare per qualche malato e loro hanno iniziato ad essere guariti. Só que nós estávamos sentindo como equipe, como igreja, que haveria mais. Não seria só aquilo que Deus estava preparando, só que iria acontecer alguma coisa. Nós sentimos de pedir uma oportunidade para estar falando um pouco. E quindi c'era lì un palco in quella festa e abbiamo sentito di andare lì e chiedere un'opportunità in mezzo a quella festa di dire qualcosa. Estávamos um pouco receosos com isso, mas nós sentimos uma unidade no espírito para estar fazendo isso. Noi eravamo un po' impauriti di questa cosa, ma noi abbiamo sentito un'unità nello spirito di farlo. E quando a gente estava andando e tentando entender como isso ia acontecer, eu peguei a minha Bíblia, que eu estava com a minha Bíblia lá. E quindi quando noi stavamo cercando di capire cosa fare, io ho preso la mia Bibbia che avevo con me. E sabe quando a gente precisa de uma palavra de Deus? E sai quando tu hai bisogno proprio di una parola di Dio? Essa hora eu estava precisando de uma palavra de Deus. In questo momento avevo bisogno di una parola che veniva da Lui. E foi quando eu naturalmente abri a palavra de Deus em Hebreus. E quindi è stato quando naturalmente ho aperto la mia Bibbia nel libro di Ebrei. Sabe quando a gente abre assim? Sem olhar? Quando tu apri così aspettando un qualcosa di miracoloso. Mas quem crê aqui que Deus fala? Ma chi crede qua che Que o Dio nosso parla? Deus é vivo. Il nostro Dio è Deus é vivo fiel. e Lui è fedele. Amém? Amen. Eu abri e naturalmente eu olhei pro versículo 23 Quindi ho aperto la Bibbia e naturalmente il mio sguardo si è rivolto verso il verso 23 de Hebreus 10, del capitolo 10 di Ebrei. que diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E quindi dice così, aspetta un attimo che prendo. Dice: riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele
è colui che ha fatto le promesse. Amém. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa fé. Quindi riteniamo fermamente la confessione della nostra fede. Quando eu recebi essa palavra, essa rema do Senhor, Quando ho ricevuto questa parola rema che è venuta proprio da Dio, eu senti uma ousadia no meu espírito. ho sentito proprio un coraggio nel mio spirito. E eu e o meu amigo, a gente foi pedir para ter um tempo Quindi na caixa de som. io e il mio amico siamo andati lì a chiedere di avere un'opportunità, un tempo proprio col microfono. E aconteceu uma história nisso, mas para encurtar. Quindi sono successe tante cose, ma voglio farla breve. Pedimos para o segurança, só que ele disse para falar com o DJ. Abbiamo chiesto alla security e lui invece ci ha detto di andare al DJ. O DJ falou pra gente falar com o dono da festa, que ele era o dono de um bar branco, que tava no meio da festa. E il DJ ci ha detto di andare dal capo, dal dono di quel bar lì, quella discoteca che era bianca. E quando chegamos lá, a gente pediu pra falar com ele e descobrimos que ele era o dono do tráfico do morro. Quando siamo andati lì, abbiamo parlato con lui e abbiamo scoperto che lui era quello che comandava tutto il traffico delle droghe e tutto quello che succedeva. Sem brincadeira, a gente tava chegando, andando nele meio que com as pernas tremendo. A parte gli scherzi, stavamo così con le gambe che tremavano andando lì. Que era muito perigoso. Perché veramente era pericoloso. Mas a gente tinha uma palavra de Deus. Ma noi avevamo una parola di Dio. E quando a gente chegou, ele falou bem bravo com a gente, perguntando o que a gente queria. E quando siamo arrivati lui ha parlato in modo proprio maleducato, chiedendo cosa volevamo. E a gente falou assim, desculpa, mas a gente é da igreja, a gente veio de São Paulo e a gente queria uma oportunidade para estar compartilhando do evangelho no microfone. Io ho detto, scusami, noi siamo di una chiesa, siamo di San Paolo e vogliamo un'opportunità di condividere il Vangelo nel microfono della tua festa. Naquele momento, aquele todo homem bravo e mal, assim, ele acabou ficando normal. In quel momento quell'uomo proprio cattivo si è diventato normale. E ele disse, pode isso que liberou, vocês podem ir lá pegar. E lui ha detto, puoi dire che è stato Maurizio che vi ha dato il permesso, vai e predica. Isso parece ser bom, né? E questo sembra già buono, vero? Só que agora tem outro problema. Poi c'è un altro problema che arriva. Agora nós teríamos que ter uma palavra de Deus para falar para mais de 1.000 pessoas dentro de um baile. Funk. Noi avevamo bisogno di una parola di Dio per parlare con più di 1.000 persone in una festa di questo genere. Se ele tivesse dito não, beleza, a gente ia embora e tá tudo certo. Se lui diceva no, noi andavamo via e basta. Mas agora teremos a atenção de mais ou menos 1.000 pessoas para estar sendo uma voz de Deus naquele lugar. Ma adesso avevamo la responsabilità di essere una voce di Dio per 1.000 persone. Wow. E quando nós chegamos lá, a gente conversou com o DJ e disse que o chefe liberou. E quindi noi siamo arrivati lì, abbiamo parlato col DJ e abbiamo detto, guarda, Maurizio, il capo, ci ha dato il permesso. Ele disse, tá bom, só vou tocar mais uma música e vocês podem entrar. E lui ha detto, va bene, adesso suono solo un'altra canzone, un altro pezzo e poi potete venire. Imagine a música mais suja que você já ouviu. Immagina un attimo la canzone più, come dire, impura che tu abbia mai ascoltato. Multiplica por 10 e ele colocou essa. Moltiplicalo per 10, questa è stata la canzone che lui ha messo. É um bom worship pra você entrar e tá predicando, né? È bello avere un worship qua come ne abbiamo avuto per predicare dopo. Mas mesmo assim, a gente estava animado para saber o que Deus ia fazer agora. Ma anche in quella situazione noi avevamo proprio un'aspettativa di quello che Dio avrebbe fatto in quel momento. Chegou o tempo e eu e mais um amigo subiu para ter a oportunidade no microfone. Quindi è arrivato il momento e io e un altro amico siamo saliti per parlare al microfono. Para confessar, eu ainda tava com muito medo e falei, mano, vai lá você primeiro. Per confessare avevo così tanta paura che ho detto, Fra, vai prima tu. Se acontecer alguma coisa... Se qualcosa succede almeno non ci sono. Mas, gente, só brincando. Solo scherzo. Mas foi incrível, ele começou a compartilhar, ele teve algumas palavras de conhecimento. È stato bellissimo, lui ha iniziato a condividere, ha avuto alcune parole di conoscenza. E uma curiosidade. E una curiosità. Ele disse uma frase. Lui ha detto una frase.
que foi a mesma frase que as meninas estavam orando na igreja, no mesmo tempo que nós estávamos fazendo esse evangelismo. Wow, che è stata la stessa frase che le ragazze che stavano intercedendo in chiesa hanno detto, proprio la stessa frase lui ha predicato. Que era o seguinte, que sejamos resposta de orações de mães naquele lugar. E la frase era questa, che noi possiamo essere la risposta di preghiere di mamme che erano lì. E ele liberou isso, e depois a gente compartilhou, e a gente viu que havia realmente uma unidade no Espírito, porque o que estava sendo orado na igreja estava sendo expressado no evangelismo. E quindi noi abbiamo sentito proprio questa unità quando lui ha rilasciato questa cosa, perché la stessa cosa che Dio stava facendo nell'intercessione in chiesa, lui stava anche facendo lì in quell'evangelizzazione. Depois disso, ele parou de falar e ele passou o microfone para mim. E dopo di questo lui ha smesso di predicare e mi ha dato il microfono. Só que as pessoas que estavam no baile pensaram que só iam ser aquilo e pensaram que eu ia ser a próxima atração. Ma le persone pensavano che la predicazione del Vangelo veniva con lui e io ero il prossimo cantante, tipo che dovevo essere lì. E quando eu cheguei, eu disse: Oi, família, tudo bem? E quando sono arrivato ho detto: ciao ciao famiglia, come state? Vim compartilhar uma palavra de Deus com vocês rapidinho. Voglio condividere una parola da Dio velocemente. Eu escutei lá no meio da multidão: Ah, de novo? E ho ascoltato in mezzo alla folla qualcuno mi ha gridato: ma ancora! Com certeza, né? Foi um bom encorajamento para eu È stato un bellissimo incoraggiamento per iniziare a predicare. Mas eu senti algumas coisas para compartilhar de Deus. Ma ho sentito qualcosa da condividere dalla parte di Dio. E eu também fiz um convite para orar por cura. Io ho fatto un invito anche per pregare per guarigione. E eu vi algumas pessoas com o braço erguido porque precisava de cura. Io ho visto tante persone con le mani alzate perché avevano bisogno di guarigione fisica. E nós oramos por elas. E ne abbiamo pregato per loro. Só que depois eu senti algo muito forte. Ma dopo ho sentito qualcosa di molto forte. Alguém conhece a oração do Pai Nosso? Qualcuno qua conosce la preghiera del Padre Nostro? Beleza, no Rio de Janeiro, no Brasil, creio que você já nasce sabendo fazer essa oração. Io credo che a Rio de Janeiro in Brasile tu nasci sapendo fare questa preghiera. E eu convidei E quindi ho invitato aquele lugar tutto quel luogo repleto de prostituição, de droga, de violência, pieno di violenza, pieno di droghe, pieno di prostituzione, a estar falando com Deus a parlare con Dio através do Pai Nosso. attraverso il Padre Nostro. E cara, foi lindo. È stato bellissimo. Eu pude vivenciar Io ho potuto vivere 1000 pessoas 1000 persone no meio de um baile funk in mezzo a un baile funk orando o Pai Nosso. pregando il Padre Nostro. E depois que finalizamos esse tempo, E dopo che abbiamo finito questo tempo, nós descemos do palco. siamo scesi dal palco. E foi aí que tudo começou. E lì adesso tutto è iniziato. Pessoas faziam filas pra estar pedindo oração pra gente. Persone facevano file e che ci chiedevano preghiera. Teve uma história especial que iríamos orar por um moço que estava vendendo as coisas lá no baile. C'è stata una storia specifica che noi dovevamo pregare per qualcuno che vendeva delle cose lì. E estávamos abraçados assim, Noi eravamo abbracciati così. como tinha 3 assim abraçados. Eravamo in 3 così. E iríamos começar a orar. E dovevamo iniziare a pregare. E de repente, E da un tratto, um homem, un uomo, ele entra no meio dos nossos braços assim, lui entra in mezzo a noi só para participar da oração. solo per partecipare di quella preghiera. Cara, começou algo incrível. Qualcosa di bellissimo è iniziato. E isso tudo por conta da obediência que nós tivemos através da palavra de Deus. E tutto questo è successo per l'ubbidienza che noi abbiamo avuto alla parola di Dio. Quando nós nos colocamos em um lugar em obediência com a palavra de Deus, Quando noi ci mettiamo in una posizione di ubbidienza alla parola di Dio, Ele converte todo o nosso medo, todo o nosso temor em insegurança lui trasforma tutta la nostra paura in sicurezza e transforma em glória para Ele. e trasforma in gloria per lui. Então, para confessar, todos os dias eu não sinto coragem, eu não sinto força para estar compartilhando do Evangelho. Per essere sincero, tutti i giorni non sento il coraggio o la forza per predicare il Vangelo alle persone. Mas toda vez que eu leio a palavra, sou encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Ma ogni volta che io leggo la parola sono incoraggiato dallo Spirito Santo di Dio. Eu não consigo guardar o Evangelho para mim. Non sono capace di trattenere il Vangelo. Eu estava caminhando na rua Stavo camminando per strada e eu vi uma menina passando contra a minha direção. e ho visto una ragazza che veniva così contro di me. Ela estava segurando uma lata de energético e um cigarro de droga.
E lei aveva una sigaretta e una lattina di energy drink, così. E simplesmente eu senti o Espírito Santo me puxando para ela. E ho sentito semplicemente lo Spirito Santo che mi ha proprio portato verso di lei. É como, eu quero falar com ela. È come così, io voglio parlare con lei. Eu falei, tá bom, eu não sei como falar, mas eu tô seguindo. Io ho detto, va bene, non so cosa dire, ma io ti sto seguendo. Quem lembra aqui de Atos 8, Chi, Filipe falando com o eunuco no caminho? chi si ricorda di Atti capitolo 8, Filippo che parla in quel cammino con l'eunuco? Eu me senti desse jeito. Io mi sentivo in quel modo lì. E foi lindo. È stato bellissimo. Eu tava caminhando, fui falar com ela Io stavo camminando, sono andato a parlare con lei. e comecei a perguntar algumas coisas pra ela, Ho iniziato a chiedere qualcosa. perguntando se ela cria em Deus. Io ho chiesto se lei credeva in Dio. Ela disse que cria no universo, mas não num Deus como um Deus. E lei ha detto che credeva nell'universo, ma non in Dio come un Dio. Aqui na Europa eu tenho ido, acho que eu fui por uns 9, 10 países e as pessoas que eu abordo, elas creem mais em uma força mística no universo do que em alguém. E io sono stato qua in Europa già in 10 paesi circa in questi ultimi 2 mesi e le persone credono maggiormente in una forza mistica nell'universo, in qualcosa così, piuttosto che in Dio. Só que o Deus Pai Ma la verità è che il Dio Padre queria encontrá-la voleva incontrarlo aquele dia. in quel giorno lì. E começando a conversar com ela, eu senti algo sobre ela estar procurando paz, ela querer paz. E quindi iniziando a parlare con lei, io ho sentito che lei stava cercando pace. E também eu tive uma palavra sobre ela que ela não conseguia dormir à noite. E ho avuto anche una parola su di lei che lei non riusciva a dormire. E ela disse, realmente, é verdade, eu não consigo dormir à noite. E lei ha detto, è vero, non riesco a dormire di notte. E piorou faz uns 2 meses depois que meu pai morreu. E lei ha detto, negli ultimi 2 mesi è diventato ancora peggio perché mio padre è morto. E daí eu entendi que Deus queria mostrar a paternidade dele para ela. In quel momento ho capito che Dio voleva mostrare la sua paternità a quella ragazza. Eu comecei a falar um pouco sobre Deus como pai, que não é uma força mística. Ho iniziato a parlare un po' di Dio come padre, che è padre e non una forza mistica. E ela foi começando a abrir o coração para receber o evangelho. E lei ha iniziato ad aprire il cuore per ricevere il Vangelo. Depois que eu fiz o convite para ela conhecer mais sobre Deus, sobre aceitar a mensagem de Jesus, E dopo che ho fatto l'invito di lei che se voleva continuare a conoscere Dio e accettare il messaggio di Gesù, eu também senti muito forte para que naquele momento ela pudesse sentir o amor de Deus. in quel momento ho sentito molto forte che lei doveva sentire l'amore di Dio. Para que ela sentisse a paz que excede todo entendimento. Perché lei potesse sentire la pace che va oltre ogni comprensione. Porque o mundo busca por paz. Perché il mondo sta cercando pace, ragazzi. O mundo procura uma luz no meio da escuridão. Il mondo sta cercando una luce in mezzo a tutto questo buio che c'è. E nós temos isso, nós fomos alcançados. E noi abbiamo questa cosa, noi siamo stati raggiunti. Nós fomos removidos do império das trevas e fomos transportados para o reino do amado Filho. Noi siamo stati trasportati da un regno delle tenebre a un regno del suo amato figlio. E quando eu pedi a mão dela para eu estar orando por ela, E quindi quando ho chiesto la sua mano per poter pregare per lei, ela começou a tremer lei ha iniziato a e tremare. os olhos dela começaram a encher de lágrimas. E i suoi occhi sono diventati pieni di lacrime. Isso foi no meio da rua, gente. Questo per strada, ragazzi. Algo simples. Qualcosa di semplice. Uma conversa de 10 minutos. Una conversazione di 10 minuti. Ela começou a tremer, ela começou a chorar. Ha iniziato a tremare, a piangere. E ela começou a sentir o amor de Ha Deus iniziato a na sentire vida dela, pela l'amore primeira di vez. Dio per la prima volta. Quantas vezes por dia a gente sente o amor de Deus? Quante volte al giorno noi sentiamo l'amore di Dio? Quantas vezes no culto a gente aqui sente o amor de Deus? Quante volte in questo gospel noi sentiamo veramente l'amore Isso é di Dio? muito bom, eu amo Isso sentir o amor de È Deus. bellissimo. Eu amo sentir a presença de Deus. Amo sentire la sua presenza, amo sentire l'amore di Dio. Eu amo saber que sou filho de Deus. Io amo sapere che sono figlio di Dio. Quem é que ama saber que é filho de Deus? Chi qua ama sapere che è figlio, Quem é que é figlio grato di por Dio? saber que é filho de Chi Deus? qua è grato per sapere che è un figlio e una Uau, figlia di Dio? A gente não merece, Noi non lo meritiamo, mas nós fomos ma alcançados. siamo stati raggiunti. Mas deixa eu falar pra você, Lasciami dire qualcosa.
Existem pessoas lá fora que precisam sentir o mesmo. Ci sono persone là fuori che hanno bisogno di sentire la stessa Que precisam cosa. saber o mesmo do que a gente sabe todos os dias. Che devono sapere la stessa cosa che io e te possiamo provare e noi sappiamo. Que existe um Deus que não é uma força, Che c'è un Dio che non è una forza, mas existe um Deus que é uma pessoa e te conhece. un Dio che è una persona e che ti conosce, Que te criou para ser a imagem e semelhança dele. che ti ha creato per essere la sua immagine e somiglianza. E é isso que eu queria deixar com vocês. È questo che volevo lasciare con voi. O Evangelho é algo simples Il Vangelo è qualcosa di semplice, e ele é poderoso. ma è molto potente. No mesmo tempo que ele é simples, Allo stesso tempo che è semplice, ele é profundamente poderoso. è profondamente potente.